Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã banhava os arranha-céus de Boston com uma luz dourada, mas no topo da torre da Walker Industries, a atmosfera era gélida. No 52º andar, Ethan Walker, um CEO milionário respeitado e temido, estava de pé diante das imensas janelas de seu escritório. Lá embaixo a cidade fervilhava como um formigueiro disciplinado, assim como o império que ele havia construído. Tudo em sua vida estava sob controle. Os mercados, as pessoas, os números, até mesmo o passado. Em sua escrivaninha de mogno, uma fotografia emoldurada às vezes chamava sua atenção involuntariamente. Uma mulher sorridente segurando um bebê. Claire, sua esposa, oficialmente morta há 3 anos em um acidente de carro inexplicável. O mundo a lamentou. Ele também, publicamente. Apenas Lily, a filhinha deles, nunca parou de fazer perguntas. Quando a mamãe e o papai vão voltar? Por que ela não me escreve do céu? Ethan sempre respondia com gentileza. Mas no fundo, cada pergunta era uma rachadura em uma parede que ele considerava sólida. Naquela manhã, uma reunião crucial o aguardava. Um contrato que poderia catapultar a Walker Industries para o círculo exclusivo das multinacionais intocáveis. Os advogados estavam prontos. Os acionistas aguardavam. Então, sem aviso prévio, a porta do escritório se abriu. Ela não era assistente nem gerente estressada. Era Lily. Pequena, frágil, ainda vestindo o casaco da escola, ela avançava lentamente como se cada passo exigisse coragem. Seus dedos apertavam um pequeno desenho amassado. Lily? Perguntou Ethan, virando-se. O que você está fazendo aqui? Ela olhou para ele. Olhos sérios demais para uma criança de 6 anos. Pai, preciso te contar uma coisa. O coração de Ethan contraiu-se sem motivo aparente. Sim, minha querida? Ela respirou fundo, exatamente como havia aprendido a fazer quando estava com medo. Então ela pronunciou a frase. Pai, a mãe está no tribunal. O mundo parou. A caneta de Ethan caiu no chão. O som agudo ecoou como um tiro no silêncio do escritório. Seus colegas atrás do vidro ficaram paralisados. Não tem graça, Lily, murmurou ele com a voz subitamente rouca. Eu sei. Ela respondeu. Ela estava chorando. Ela disse que hoje tudo iria mudar. Ethan ajoelhou-se diante dela, tentando decifrar em seu rosto o menor sinal de mentira. Não havia nenhum. Quem te disse isso? Perguntou ele lentamente. A própria mãe. E um senhor de terno cinza. Ele me disse que você havia esquecido, mas que o juiz se lembrava. Naquele exato momento, uma lembrança que Ethan pensava estar enterrada ressurgiu. Uma noite chuvosa, um carro derrapando, ordens sussurradas ao telefone. E um silêncio comprado a um preço exorbitante. Ethan se levanta bruscamente. O telefone dele vibrou na mesa. Notificação. Caso Walker contra o estado de Massachusetts. Audiência excepcional esta manhã. O sangue sumiu do rosto dele. Então ele compreendeu algo aterrador. Não foi Lily quem acabou de revelar um segredo para ele. Foi o passado que bateu à sua porta. E desta vez ele foi ao tribunal. A limusine preta trafegava por Boston em uma velocidade incomum. Lá dentro, o silêncio era tão pesado que era possível ouvir as batidas do coração de Ethan Walker. No banco de trás, Lily olhava pela janela embaçada. Balançava as pernas suavemente, alheia ao caos que se instaurava na mente do pai. Ethan, por sua vez, cerrava os punhos. Seus nós dos dedos estavam brancos. Cada sinal vermelho parecia uma provocação. Pai, você está bravo? Perguntou Lily em voz baixa. Ethan deu um pulo. Ele forçou um sorriso. Não, querida. Estou apenas pensando. Mas isso estava errado. Ele não estava pensando. Ele se lembrou. 3 anos antes. Uma noite chuvosa. Uma estrada isolada. Um carro preto despencou no barranco. Claire havia descoberto algo. Documentos. Transferências. Assinaturas. Ela havia ameaçado falar. Ethan nunca havia dado uma ordem direta. Ele apenas proferira uma frase ambígua para um homem a quem devia tudo. Certifique-se de que esse problema desapareça. E o problema desapareceu. Pelo menos era o que ele pensava. O tribunal. Quando a limusine parou em frente ao tribunal de Massachusetts, uma multidão densa já aguardava. Câmeras, repórteres, cartazes. Justiça para Claire Walker. A verdade precisa vir à tona. Ethan sentiu um nó na garganta. Pai, por que existem pessoas com o nome da mãe? Sussurrou Lily. Ele não respondeu. Os seguranças abriram a porta do carro. Ethan mal tinha saído do veículo quando os clarões explodiram. Senhor Walker, você tentou mandar matar sua esposa?
Há quanto tempo você sabe que ela está viva? Ethan protegeu Lily com o braço e entrou rapidamente no prédio. Lá dentro, o ar era frio e impessoal. O cheiro de madeira velha e papelada o fez lembrar de uma verdade brutal. Ali seu dinheiro não era rei. O tribunal. Eles chegaram exatamente no momento em que o juiz estava se sentando. A sala estava lotada. E então, Ethan a viu. Claire, de pé, vivo, mais magra, com traços mais definidos, mas os olhos dela eram os mesmos. Aquele olhar que ele amara, e depois temera. Seus olhares se encontraram. Claire não desviou o olhar. Ela não sorriu. Ela não chorou. Ela o encarou como quem encara um homem que deixou de amar, mas a quem nunca deixou de temer. Lily puxou delicadamente a manga do seu pai. Pai, é a mãe. Ethan sentiu as pernas tremerem. Sentou-se pesadamente. O juiz bateu com o martelo. Teve início a audiência no caso de Claire Walker contra Ethan Walker e Walker Industries. Um murmúrio percorreu a sala. O advogado do estado se levantou. Meritíssimo, a testemunha alega ter sido vítima de uma tentativa de assassinato orquestrada por seu marido, com o objetivo de silenciá-la após a descoberta de importantes atividades criminosas. Ethan deu um bonde. Isso é mentira, gritou ele. Senhor Walker, sente-se ou mandarei retirá-lo daqui, respondeu o juiz friamente. Claire respirou fundo e colocou a mão na barra. Eu amava aquele homem, disse ela com voz calma, porém firme. Eu confiava nele. Quando descobri o que ele estava fazendo, ele decidiu que eu não deveria mais existir. A sala prendeu a respiração. Eu sobrevivi, continuou ela. E durante 3 anos, vivi escondida, protegida por um programa federal. A única coisa que me impediu de falar antes foi minha filha. Lily apertou a mão do pai. Mamãe queria me ver de novo quando estivesse em segurança, acrescentou Claire, olhando para Lily. Agora eu não tenho mais medo. Ethan entendeu então. Este julgamento não representou uma ameaça. Foi uma execução lenta. E pela primeira vez na vida, ele não tinha controle nenhum. O tribunal mergulhou num silêncio tenso, quase irreal. Até os jornalistas pararam de escrever. Ethan Walker sentiu o suor escorrer lentamente pela têmpora. Manteve o olhar fixo à frente, recusando-se a encarar Claire. Vê-la viva já era uma tortura. Ouvir sua voz seria pior. O juiz acenou com a mão. Senhora Walker, por favor, continue. Claire respirou fundo. Sua voz tremeu por uma fração de segundo, depois se firmou. 3 anos antes, descobri contas offshore em nome da Walker Industries. Fundos transferidos para empresas de fachada, ligadas a contratos militares falsificados. Quando confrontei Ethan, ele sorriu. Ela fez uma pausa. Ele me disse que algumas verdades custam mais do que a morte. Um arrepio percorreu a sala. O advogado de Ethan se levantou imediatamente. Objeção, meritíssimo. Nenhuma prova material foi apresentada. O juiz assentiu com a cabeça. Tragam-nos aqui. Nesse instante, um homem avançou do fundo da sala. Terno escuro. Passos firmes. Olhar determinado. Agente federal Mark Reynolds, FBI. O sangue de Ethan gela. Reynolds colocou uma pasta metálica sobre a mesa de provas e a abriu lentamente. Lá dentro, meritíssimo, estão gravações, extratos bancários e comunicações criptografadas que datam de mais de 5 anos atrás. Tudo ligado ao Walker Industries e diretamente a Ethan Walker. As telas se iluminaram. Números, assinaturas, datas. Cada documento era mais um prego no caixão de Ethan. Essas provas foram recuperadas graças à senhora Walker, continuou Reynolds. Ela as escondeu justamente na noite em que tentaram matá-la. Ethan rende os dentes. Ela está mentindo, murmurou ele. Claire finalmente se virou para ele. Não, Ethan. Você está mentindo desde o início. O testemunho que mudou a opinião do público. Conte-nos sobre a noite do acidente, perguntou o juiz. Claire fechou os olhos por um instante. Estava chovendo. Ethan me ligou para pedir que eu fosse conversar pela última vez. No caminho, um carro me atropelou de propósito. Lembro-me do som de metal, e depois nada. Lily, sentada entre 2 policiais, escutou em silêncio. Suas mãos tremiam. Acordei no hospital com um nome diferente, continuou Claire. O FBI me deu uma escolha, desaparecer, ou morrer de vez. Murmúrios de indignação percorreram a sala. E por que falar hoje? Perguntou o juiz. Claire olhou para a filha. Porque Lily está começando a fazer perguntas demais. E porque um homem que destrói tudo por poder não merece criá-la. Aquelas palavras atingiram Ethan como um tapa na cara. Você quer tirar isso de mim? Gritou ele, levantando-se. Sente-se, trovejou o juiz. Claire continuou com a voz embargada, mas determinada. Ethan nunca quis me matar por ódio. Ele queria proteger seu império.
Mas o império construído sobre sangue sempre acaba desmoronando. O juiz se voltou para o agente Reynolds. E prossiga. Reynolds assentiu com a cabeça. Após este depoimento, o FBI solicita a prisão imediata de Ethan Walker por conspiração, tentativa de homicídio e fraude federal. 2 policiais se aproximaram. Lily saiu abruptamente. Pai. Ethan olhou para ela. Pela primeira vez, seu olhar não era mais o de um CEO, mas o de um homem que está perdendo tudo. Papai, por que você fez a mamãe chorar? Perguntou ela com a voz embargada. Ethan abriu a boca. Nenhuma palavra foi dita. As algemas fecharam em seus pulsos. O martelo do juiz bateu. A audiência foi suspensa. Naquele exato momento, Ethan entendeu. Não foi apenas a sua liberdade que ele perdeu. Era a filha dele. A porta de metal bateu com força atrás de Ethan Walker. O ruído ecoou por um longo tempo no corredor do tribunal, como um ponto final. Na sala do tribunal, ninguém mais falou. Lily ficou paralisada no meio do corredor, sem conseguir entender por que homens fardados tinham acabado de levar seu pai embora. Suas pequenas mãos tremiam, buscando instintivamente uma presença reconfortante. Papai, ela sussurrou. Claire aproximou-se lentamente. Cada passo era uma luta. 3 anos de silêncio, medo e ausência, e agora este momento que ela imaginara 1000 vezes. Ela se ajoelhou diante de sua filha. E Lily, sou eu. A menina ergueu os olhos. Reconheceu a voz antes mesmo de ver o rosto. Seus lábios tremeram. Mãe? Claire assentiu com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Estou aqui. Não vou embora de novo. Lily se atirou em seus braços. Um soluço incontrolável sacudiu seu pequeno corpo. Os jornalistas, embora ávidos por imagens, abaixaram suas câmeras. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em 3 anos, uma mãe e sua filha se reencontraram. Mas o conforto durou pouco. A decisão que ninguém queria tomar. O juiz pigarreou. Dada a gravidade das acusações, o tribunal deve decidir imediatamente sobre a guarda da criança. Um arrepio percorreu a sala. Até o julgamento final, a custódia provisória será confiada a... Ele fez uma pausa. A mãe. Ethan, que já estava sendo escoltado em direção à saída, virou-se abruptamente. Não, ele gritou. Ela também me pertence. Os policiais o seguraram firmemente. Claire se levantou, abraçando Lily contra si. Não pertence a ninguém, Ethan. Lily afastou-se delicadamente e olhou de um dos pais para o outro. Seu olhar era sério, maduro demais para sua idade. Eu consigo falar? Perguntou ela em voz baixa. O juiz ficou surpreso. E sim, Lily. Você pode. A menina respirou fundo. Eu amo papai. Ele me ensinou a andar de bicicleta, e a contar até 100. Ethan sentiu seu coração se partir. Mas eu sentia a falta da minha mãe todos os dias, continuou ela. E quando eu a via, ela estava chorando. Eu não quero que ninguém mais chore por minha causa. Um silêncio pesado se instalou. Quero ficar com a mamãe, disse ela finalmente. Mas, quero que o papai diga a verdade. Essas palavras foram mais poderosas do que qualquer prova. Ethan fechou os olhos. Pela primeira vez na vida, ele entendeu que o poder nada podia fazer contra a voz de uma criança. Uma visita à prisão. Mais tarde naquele dia, em uma sala fria com paredes cinzentas, Claire estava de pé, frente a frente com Ethan, separados por um painel de vidro. Por quê? Perguntou ela simplesmente. Ethan baixou a cabeça. Eu tinha medo de perder tudo que havia construído. Você perdeu tudo quando tentou me silenciar, ela respondeu calmamente. Ele olhou para cima. Diga a Lily que eu a amo. Claire assentiu com a cabeça. Conte você mesma. Um dia. Se você concordar em contar toda a verdade. Ethan permaneceu em silêncio. Ele sabia que essa escolha seria a última, e a mais difícil. 6 meses depois, o tribunal de Boston foi mais uma vez invadido por câmeras. Mas desta vez a emoção era outra. Não era mais a curiosidade que dominava, era a expectativa de um veredicto histórico. O caso Walker contra o Estado tornou-se um símbolo nacional. O julgamento de um homem que acreditava que o dinheiro podia comprar o silêncio, a vida, e até mesmo a verdade. No tribunal, Ethan Walker estava irreconhecível. O terno feito sob medida havia desaparecido. Seus cabelos estavam ficando grisalhos. Seu olhar, antes duro e dominador, parecia vazio. Na primeira fila, Claire segurava a mão de Lily. A menina usava um vestido azul simples e um pequeno laço no cabelo. Ela observava o pai com uma seriedade silenciosa. O testemunho final. Senhor Walker, levante-se, ordenou o juiz. Ethan obedeceu lentamente. Gostaria de acrescentar algo antes do veredicto? Seguiu-se um longo silêncio. Então Ethan falou.
Construí um império esquecendo que era essencial, disse ele com a voz embargada. Pensei que estava protegendo minha família quando na verdade a estava destruindo. Reconheço meus crimes. Um murmúrio percorreu a sala. Claire fechou os olhos. Lily serra mais forte na principal. Só peço uma coisa, continuou Ethan. Que minha filha saiba que eu nunca deixei de amá-la, mesmo quando deixei de ser um homem digno dela. O juiz assentiu com a cabeça. O tribunal toma nota disso. O veredicto. O martelo caiu. Ethan Walker foi considerado culpado de tentativa de homicídio, fraude federal, corrupção e conspiração criminosa. A sala prendeu a respiração. E ele foi condenado a 35 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Soluços abafados. Os jornalistas ficaram paralisados. Ethan fechou os olhos. A sentença foi severa. Definitivo. Depois da queda. Ao saírem do tribunal, Claire e Lily foram cercadas por jornalistas. Madame Walker, o que é isso? O que você pretende fazer agora? Claire simplesmente respondeu. Viver. E ensinar a minha filha que a verdade sempre vence no final. A Walker Industries foi desmantelada. Os fundos desviados foram usados para indenizar as vítimas, financiar programas de proteção e apoiar famílias destruídas pela corrupção. Cena final. Algumas semanas depois, Lily escreveu uma carta. Escrita desajeitada. Palavras simples. Pai, mamãe diz que contar a verdade é assustador, mas também libertador. Quando você sair, se eu tiver idade suficiente, estarei lá. Eu te amo. Lírio. Em sua cela, Ethan Walker chorou pela primeira vez sem vergonha. Não porque ele tivesse perdido seu império, mas porque ele finalmente havia compreendido o preço da verdade.